A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E nós estamos na nossa lição de número 10 e o tema desta lição é o avivamento na vida pessoal. Como eu já tenho dito em todas as lições praticamente, todo grande avivamento não começa com um grande mover em ginásios, em escola, não começa com o envolvimento de toda uma igreja. O avivamento começa com uma decisão individual de estar na presença do Senhor. É por isso que eu, Emerson, creio que esta lição de hoje deveria ser talvez a lição 3, a lição 4, tá? Para nós compreendermos que o avivamento não é um movimento de uma instituição, mas é um movimento que vem do coração de Deus e desce até o meu coração. O meu coração inflama o coração dos irmãos que estão à minha volta, até que toda uma comunidade ela está envolvida. Mas hoje nós vamos falar desta necessidade que eu tenho, que você tem, de ter um coração cheio da presença de Deus, que possa mudar a sua casa, mudar a sua família, mudar aonde você está e chegar até um pleno avivamento. Tá? Para isso, nós vamos usar o texto áureo que está no livro do Salmo, Salmo de número 63, versos 3 e 4, que diz assim: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto viver, o teu nome levantarei as minhas mãos. E a verdade prática diz assim: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Tá? Então nós temos aí, irmãos, essa noção, esta ideia de que um crente avivado não é um crente que fala em língua estranha 24 horas por dia, não é um crente que não passa por lutas, não passa por dificuldades, nós vamos ver isso no tópico primeiro, mas é um crente que tem um compromisso e um comprometimento com o Senhor. Por que compromisso e comprometimento? Compromisso é um acordo que eu faço com você. Eu tenho um compromisso de toda semana, de preferência na segunda-feira, postar uma nova aula para você. É o meu compromisso. E o meu comprometimento é diferente. O meu comprometimento é oferecer para você a melhor aula que eu posso te dar, certo? Compromisso é aquele negócio que é regular, eu tenho que fazer. E o meu comprometimento, isso é mais interno, é algo mais profundo. Por quê? Porque não é chegar na frente da câmera, dentro do YouTube e despejar uma aula, mas é colocar ali a melhor aula que eu puder te oferecer. Compromisso e comprometimento. Vida cristã é da mesma forma, avivamento é da mesma forma. É ter uma vida com Deus, um compromisso de estar regularmente nos cultos, de ler a palavra, um compromisso de orar. Mas é ter um comprometimento, ou seja, estar vivendo esta missão. Não é ler por ler, não é orar por orar, não é ir na igreja por ir. É ter um comprometimento, estar vivendo, estar envolvido com toda esta situação. É assim que nós começamos a nossa lição. E deixa eu te dizer para uma coisa. Você sabe, nós estamos numa escola bíblica, é online, mas é uma escola bíblica. Se você ainda não é matriculado na nossa escola bíblica, clique aqui embaixo na nossa ficha de inscrição. Está escrito assim, inscrever-se. Clica, se inscreva na nossa escola bíblica, seja mais um de... Nós já somos mais de 2.000 alunos estudando, aprendendo sobre a palavra de Deus, ok? Então se inscreva e faça parte da nossa escola bíblica. Outra coisa, não se esqueça de assinar a ficha de presença. Como que eu assino, irmão Emerson? Deixa o seu joinha, deixa o seu like, certo? Não esqueça de deixar o seu like, isso nos ajuda bastante. E também aqui embaixo, coloca um comentário, certo? Coloca um comentário. Conta para mim como que é a tua prática diária. Você lê a Bíblia todo dia? Você ora todo dia? Eu, particularmente,
eu acordo todo dia 5 horas da manhã. Uns dias a gente perde horário, coisas da vida, tá? Mas 5 horas da manhã eu me coloco em pé. Para quê? Para ler e para orar. Estudar a palavra, certo? Ter o meu particular com Deus. Nós vamos falar isso no tópico de número 2, certo? A respeito do nosso particular, nosso devocional com o Senhor. Tá bom? Vamos lá? O nosso primeiro tópico, ele tem por tema o avivamento na vida do salmista. Qual salmista é esse? É o salmista Davi. Nós precisamos lembrar que o livro dos Salmos tem 150 salmos. Desses 150, 73 salmos foram escritos pela pena de Davi, certo? 73 foram escritos pela pena de Davi. Nós vamos ter salmos de Salomão, nós vamos ter salmos, tem um salmo de Moisés, tem os salmos dos filhos de Etã, tem os salmos dos filhos de Coré, tem salmos anônimos. Então, muitas pessoas escreveram o livro dos Salmos. E o livro dos Salmos, eu creio que ele seja um dos livros que nós mais amamos. Todos amam o livro dos Salmos, né? Pena que alguns param no 23, no 91, no 121, 125, alguns leem o Salmo primeiro. Tá? Pena que a maioria para nesses salmos. Por quê? Porque o livro dos Salmos é como se eu, nas minhas orações, estivesse, ao invés de falar com o Senhor, estivesse escrevendo as minhas necessidades, contando para o Senhor os meus problemas, os meus dilemas. O livro dos Salmos, ele vai trazer para nós a vida cotidiana de um cristão. Né? O que está acontecendo? O salmista está chateado porque os inimigos estão se levantando. O salmista está preocupado porque Deus está demorando para vir ao seu socorro. Então, todas as vezes que você lê o livro dos Salmos, não leia ele simplesmente como um livro, uma matéria teológica, alguma coisa, não. Leia como alguém que está expressando em palavras os seus sentimentos, os seus pensamentos. Imagine você na situação de Davi, na situação de Moisés, de Salomão, nas suas lutas, e está escrevendo. Num dia de alegria, num dia de felicidade, que tudo deu certo, ele está escrevendo. Tá? Então é a forma com que os salmistas se expressaram diante de Deus. Tem uma controvérsia que diz aí, Salmo não tem capítulo, Salmo não tem versículo. Eu penso assim, por quê? Porque o livro dos Salmos, eles é uma coleção de cânticos e hinos. Cânticos e poesias. Então tem hino, tem poesia. Tá. Vamos pegar a nossa harpa cristã, que também é um livro de cânticos. Quando você vai ler, vai pedir um hino. Eu quero pedir o hino, o capítulo 115 do hino. Não, você não faz assim. Você fala, eu vou pedir o hino 115, vou pedir o hino 123, vou pedir o hino 515. Não é o capítulo 515, mas é o hino, certo? Porque se trata de uma melodia e poesia da mesma forma. Versículo até passa, versículo, tá? Mas o correto seria Salmo 123, verso 2 e 3. Tá? Para nós podermos entender. Isso fica ligado ao tipo de literatura, certo? Lembrando, nós estudamos sobre as escrituras, cada texto tem uma forma literária. E os salmos são hinos e são poesias. Mas isso é a título de conhecimento, tá? Então, quando nós olhamos para esse salmo, o que nós vamos ver? A expressão humana sendo derramada, certo? Ele fala de coisas que são naturais para nós. O salmista, ele chega a um ponto ele está tão magoado com os seus adversários, aqueles que se levantam, que tentam destruí-los, que ele vai dizer assim, olha, bendito aquele que pegar os filhos dos meus inimigos e dá com os filhos nas pedras. Ou seja, irmãos, qual de nós, numa situação terrível, de luta, você não pensou em coisas difíceis e que Jesus entre com providência e Jesus tire da minha vida e Jesus faça alguma coisa? Todos nós passamos isso. Hipócrita é quem dizer que nunca pensou, tá? Mas o salmista fala de coisas que ele está sentindo. E ele coloca isso aonde?
diante do Senhor. Aí você vai ver o que é intimidade com Deus. Por quê? A grande maioria dos nossos crentes não tem intimidade com Deus. Eles até mesmo oram horas a fio, mas não tem intimidade ao ponto de se sentir confortável de abrir o seu coração para o Senhor. Nós vamos ver Davi dizendo: Senhor, eu pequei, eu estou vivendo em pecado. Esse pecado, o que aconteceu? Me trouxe separação de ti, mas eu não quero perder o teu espírito. Davi está confessando de uma forma muito direta o que estava havendo na vida dele. E isso nós precisamos compreender, que quando Davi faz isso, ele está nos mostrando o que é intimidade. Tá? O avivamento começa com uma verdadeira intimidade com o Senhor, uma busca de tal maneira pela presença do Senhor que nós nos tornamos íntimos. Nós lemos o Salmo 63 como sendo o nosso texto áureo, e o Salmo 63 está ligado diretamente a 2 Samuel capítulo 15, que é quando Davi está fugindo da presença de Absalão, seu filho, que se levantou contra ele, está perseguindo ele. Então, no Salmo de número no Salmo 63, vai contar de uma forma poética o que Davi está sentindo lá quando está fugindo de Jerusalém. Ele vai expressar nos seus salmos as injúrias, as perseguições, as traições, tá? Mas em tudo o Senhor Deus está ali marcado como seu auxílio, um lugar seguro, um lugar forte, um lugar aonde Davi ele possa se escorar, que Davi possa fazer o quê? Se levantar e continuar nesta caminhada firme, constante, nunca desistindo, nunca retrocedendo. Nós podemos, em determinados momentos, até dar um passo para trás, certo? Para quê? Para que nós possamos olhar o todo, olhar e dizer: Senhor, está acontecendo assim, assim, me ajuda a continuar a ir em frente, tá? Então, é importante nós compreendermos isso, tá? Que os salmos, eles vão trazer para nós os sentimentos que nós precisamos também expressar, a forma que nós também podemos e precisamos falar com o Senhor. Falo de intimidade. Todo avivamento começa com intimidade com Deus. O Senhor não derramará o seu espírito sobre aqueles que ele não tem intimidade. Olha os homens que foram usados por Deus. Todos eles tinham intimidade com o Senhor. Todos eles tinham aquela conversa sincera. Nós gostamos muito de Elias lá no Carmelo e se eu sou homem de Deus, mas preste atenção. A Bíblia vai dizer que Elias vem andando com Deus. Mesmo Elias, nas suas dificuldades, nos seus abatimentos, ele não desiste de estar próximo, e ele fala com sinceridade. Ele chega lá no Querite e fala: Senhor, eu prefiro morrer. Viver desse jeito, para mim, é melhor morrer. Ou seja, ele está expressando com sinceridade, certo? Sinceridade traz avivamento. Daí, quando ele chega lá no Carmelo, ele diz: veja bem, se eu sou o homem de Deus, desça fogo aqui. Isso quer dizer que essa intimidade, certo? Essa intimidade que Elias tinha com o Senhor vai mover todo o campo espiritual, certo? E um avivamento começa ali. Começa com um homem que tem intimidade. E agora, no segundo tópico, nós vamos falar sobre o avivamento espiritual do crente. Como nós vamos alcançar este verdadeiro avivamento pessoal? Veja bem, o verdadeiro avivamento espiritual está relacionado à nossa intimidade com Deus. Ok, fato. Agora, como que nós vamos promover esta intimidade?
Como que você vai promover intimidade com o Senhor? Simplesmente, certo? Sentado na beira da cama, simplesmente olhando para o céu e falando, Senhor, eu quero intimidade contigo. Não. Nós vamos usar duas ferramentas, duas principais ferramentas que nós temos para poder buscar essa intimidade. Primeira ferramenta, chama-se oração. Segunda ferramenta, chama-se palavra de Deus. Ok. O que são essas duas ferramentas? Oração. Somos nós falando com o Senhor, falando das nossas necessidades, falando das nossas preocupações, falando das nossas dores, falando das nossas lutas, falando das nossas angústias, falando das nossas tristezas, das nossas alegrias. Mas é falando. E também em determinados momentos, dando vazão, dando oportunidade para que o Senhor fale também. Porque oração não é monólogo. Uma pessoa só fala. Oração é diálogo, onde duas pessoas estão falando. Tá? Às vezes as pessoas... eu me sentia muito mal por muito tempo. Por quê? Eu sou barulhento, falo alto, mas quando eu vou orar, seja na igreja, seja em casa, eu não consigo orar alto. Na verdade, eu quase nem abro a boca para orar. E quantas vezes eu ficar chateado, porque eu vejo irmãos que abrem seu coração, que começam a orar em voz alta e ora. Eu não consigo. Por quê? Para mim, quando eu, Emerson, vou orar, eu preciso entrar no secreto, algo particular, entre eu e Deus. A minha oração é particular entre eu e Deus, mesmo quando é pública, certo? Eu estou num lugar público, eu oro em silêncio entre eu e Deus. Eu tive a oportunidade de orar, fazer uma oração coletiva na igreja, ali no microfone, eu vou orar, certo? Por toda a igreja. Mas a minha oração, quando começa o culto, no meio do culto, na minha casa é particular. É para mim, eu entendo assim. Então, eu estou lá quieto no meu canto, faço a minha oração, busco ao Senhor, falo da sinceridade, das necessidades da minha vida. Então, irmãos, nós precisamos compreender que nós precisamos orar. E por que a minha geração, a nossa geração, tem vivido muito pouco das grandezas de Deus para ela? Porque nós estamos deixando de orar. Deus sabe todas as coisas, e tem algumas teologias do inferno que têm se levantado, dizendo que nós não precisamos orar, porque o Senhor sabe todas as coisas. Sim, Ele sabe todas as coisas, mas Ele sabe que nós precisamos também nos humilhar na presença dEle, porque aquilo que você recebe de mão beijada, você não dá valor. Agora, quando você está lá orando, buscando, está sofrendo, mas mesmo assim crendo, está passando dificuldade, mesmo assim não desanimando, falando para o Senhor, contando para Ele o que você está vivendo, automaticamente o seu coração começa a se encher de fé, de esperança, de expectativa, e o Senhor vai trabalhando e tratando em cima disso. Então, irmãos, é muito necessário você entender. Oração é diálogo, é conversa. E outra coisa, quando você vai orar, você não pode exigir nada de Deus, porque tudo aquilo que temos e recebemos é pela graça. É a graça, é o sentimento da graça que nos envolve e nos faz sermos diferentes, nos faz vencer aquilo que nós estamos passando. Então nós precisamos do sentimento da graça, buscar esta graça, buscar a presença, buscar do Senhor um renovo e uma renovação. Então como que nós chegamos diante de Deus? Certo? De forma humilde. Nós tivemos um período aí na nossa igreja, né, e da igreja de uma forma geral, quando finalzinho de 99, começo de 2000, entrou o que foi chamado de G12, né,
que foi um movimento herético que adentrou no meio de muitas igrejas evangélicas, depois veio confissão positiva, em que as pessoas decretavam a sua bênção, decretavam vitória. Alguns, irmãos, né, agora já mais 2010, mais ou menos, que é a história da hipergraça, que Deus te ama, você é filho amado, e Deus nunca vai deixar de te atender. Irmãos, teve gente deixando Deus de castigo. Eu não vou orar, porque o Senhor não me atende, eu não vou orar. E não é assim que funciona. Esses dias eu estava falando na igreja. Irmãos, nós não oramos porque queremos. Nós oramos porque precisamos. De bens, não. Precisamos da presença do Senhor. E é a oração que traz a presença do Senhor para nós. O outro ponto necessário é a palavra. Quando nós lemos a palavra, nós não lemos simplesmente um livro de história. Nós lemos a boca de Deus. Então, é importante que o crente esteja lendo sempre a palavra. Irmão Emerson, mas aquela história, eu não entendi. O que aquela história tem a ver comigo? Pegue, leia, preste atenção no que está acontecendo. As pessoas olham a Bíblia muito por cima. Não estou falando você ficar procurando o que está escrito nos códigos secretos, nas entrelinhas da Bíblia, não. É você ver o que a Bíblia está falando para você naquele texto, certo? Você pegar, abrir o texto. Vou ler 2 capítulos, vou ler 3 capítulos, vou ler 10 capítulos, tudo bem. Mas o que aquele texto está falando? Qual o ensino prático daquele texto para a tua vida? Qual o ensino prático daquele texto para a tua família? Isso que nós precisamos compreender. A Bíblia, ela foi feita para nos dar instrução e vida. Volte lá para Deuteronômio, capítulo de número 6. A partir do versículo 6, o que ele vai dizer? Ensina o teu filho andando, falando, vai trazendo várias formas didáticas de ensinar os nossos filhos, mostrar aos nossos filhos o caminho que deve seguir. Para quê? Para que através da palavra, ele e ela possa ser cidadão que conhece a vontade de Deus, que conhece como Deus trabalha em meio às circunstâncias. Por quê? Quando você lê a Bíblia, você está vendo aquilo que o Senhor já fez e pode fazer de novo. Não é que irá, mas pode fazer de novo. O Senhor, ele tem formas de trabalhar. A Bíblia vai nos ensinar que Deus, ele trabalha para curar um enfermo de uma forma e ele vai curar outro com a mesma enfermidade de outra forma. Então Deus trabalha de forma diferente. E nós vamos vendo, nós vamos nos alimentando disso. Irmão Emerson, eu já li a Bíblia uma vez, já é suficiente. Não, irmãos, não é suficiente. Leia a Bíblia de capa a capa, 1, 10, 50 vezes. Certa vez eu fui visitar um pastor, foi pastor do meu avô, eu conheci ele quando era criança, pastor Lorival Vilela. E quando eu cheguei na casa dele, eu morava em Assis nessa época, agora é falecido, e quando eu cheguei, a irmã Nazaré, sua esposa, falou: irmão, espera um pouquinho, que o pastor Vilela tá orando, tá lendo a Bíblia. Tá bom. Sentei, tomei um cafezinho com ela. Quando eu dou aquela espiadinha básica assim pro lado da sala, o pastor Lorival estava lendo a Bíblia de joelhos. Tá? E daí ele terminou e veio conversar, falou: pastor, o senhor estava lendo a Bíblia de joelho? Irmão, isso aqui eu já li, eu não lembro quantas vezes. Eu já li sentado, eu já li a Bíblia tantas vezes. Agora eu falei para Jesus, eu vou ler a Bíblia de joelhos. E ele já estava na 10ª leitura dele da Bíblia de joelhos. Tá? Por quê? Era a prática de vida dele. Não estou falando que tem que ler de joelho. Estou falando que tem que ler. E é a prática de vida de cada um, certo? Então leia a Bíblia. Ore antes de ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Ore depois de ler a Bíblia. Fale com Deus: Senhor, fala comigo, me instrui, que eu possa compreender e que esse texto lido venha falar no meu coração. Você leu 1, leu 2 vezes, compreendeu o que está ali, o que o Senhor quer falar com você? Ore, agradecendo a Deus. Por quê? Porque o Senhor falou com você,
porque o Senhor te instruiu, mesmo que não seja para aquele momento, mas é sabedoria que vai ficando guardada para uma próxima situação, para um próximo momento, para que o Senhor venha abençoar a sua vida e aqueles que estão em volta. Tá? E é interessante, quando nós vamos lá para Atos, capítulo 16, versículo de número 7, que Paulo, ele tinha um projeto missionário, certo? Tinha um projeto missionário. Mas quando ele está em Bitínia, o Espírito do Senhor vai lá e breca o que Paulo quer fazer. Por quê? Porque Paulo era um homem de oração. Paulo era um homem que conhecia Deus. O avivamento começa através de oração e palavra. Tá? Se Paulo tivesse tomado a decisão de ir para onde ele queria, talvez ele não tivesse o mesmo sucesso, tá? Que ele teve quando foi para as províncias da Ásia. É isso que nós precisamos compreender. Um coração verdadeiramente avivado é um coração cheio de oração e de palavra. E isso vai se refletir no terceiro tópico da nossa lição, certo? Que é a vida pessoal e familiar do crente avivado. Né? Nós vamos ter aqui avivamento pessoal, avivamento com o cônjuge, avivamento com os filhos, o avivamento na vida pessoal. Tá? Isso, irmãos, é algo que nós temos visto muito, conhecemos bastante. Pessoas que são uma bênção na igreja. Uma bênção na igreja. Nossa, dava para ter uns 50 crentes igual a eles na igreja. Mas quando chega em casa, é a encarnação do demônio. Credo, irmãos, que palavra feia. Sim, é esta a verdadeira palavra. Né? E isso, o que isso faz? Isso vai fazendo que os filhos não acreditem na igreja. Não acreditem numa verdadeira transformação e salvação. Irmãos, eu sou pai. Certo? Eu tenho 2 filhos. Tenho uma de 20, tenho um de 15. Essa de 20 já vai casar. Eu, como pai, eu represento Deus dentro da minha casa. Eu represento Deus dentro da minha família. Foi isso que a palavra disse. Eu sou sacerdote, eu sou representante de Deus dentro da minha casa. Agora, que tipo de representante de Deus eu sou se eu não permito que Deus me use para ministrar na minha família? Ah, Emerson, como que eu não vou permitir? Simples, sendo grosso, sendo estúpido, certo? Mentindo, enganando, dentro de casa, né? Dentro de casa. Nós temos certos hábitos que nós vamos gerando, que isso vai tirando a nossa autoridade e automaticamente tirando a autoridade de Deus. Com todo respeito, as nossas irmãs, certo? A minha esposa é uma bênção de Deus. A minha esposa, muitas vezes, Deus a usa para me colocar nos eixos, para me mostrar alguma coisa, tá? Mas o sacerdote da casa sou eu, a responsabilidade é minha, de ensinar os meus filhos, de ajudar a minha esposa, e de que aqueles que estão à nossa volta vejam Deus na minha família. Não é ver Deus na igreja. Ver Deus na igreja é fácil. Todo mundo vai na igreja para ver Deus. Mas as pessoas precisam olhar para mim, olhar para você, olhar para a tua casa e ver Deus dentro da tua casa. E como que nós fazemos isso? Sendo homens à imagem e semelhança de Deus. Tá? Como nós fazemos isso? Procurando ter uma vida avivada. Vamos voltar atrás? Oração, jejum, palavra, frequência nos cultos. Aí vai para dentro de casa. Um bom marido. Um marido que respeita, que ama a sua esposa. Veja bem, este amar a sua esposa que Jesus disse, não é o amor filéu, que é amor de amigo,
Não é o amor eros, que é o amor de amante, não amante no sentido pejorativo, daquele que ama. É o amor ágape, é amar a sua esposa de uma forma total. Quer dizer, não responder, não bater boca, não xingar, não ser violento. Irmão, Deus me livre, um homem violento tem que ser preso, certo? Ser alguém que compreende que ela está te auxiliando na sua missão, certo? Para uma mulher se submeter ao marido, que é o que a Bíblia nos ensina, que elas devem estar submissas ao marido, tá? O marido precisa ter condições, dar estabilidade para que ela possa fazer isso sem sofrer. É a mesma coisa, todos nós trabalhamos. Existe gerente e gerente. Tem aquele gerente que você faz mais do que ele pede, porque o cara é tão gente boa, o cara é tão amigo, ele é tão companheiro teu, que às vezes ele nem precisa pedir. Você já sai desesperado. Você imagina que ele quer, você já sai desesperado de fazer. Ele tem autoridade. E você olha para essa e fala, puxa vida, como que eu não vou fazer para um cara desse? Como que eu não vou fazer além do que eu estou sendo mandado? Porque o cara é gente boa. E tem aquele gerente que é um pé. Vamos usar essa palavra, é um pé. O cara é um chato, o cara é mandão, o cara manda, mas não faz, o cara fala e não cumpre. Isso somos nós. Isso é a nossa vida também. Eu, como homem avivado, pai de família avivado, eu preciso trazer a minha esposa comigo. Ela precisa ter prazer em estar do meu lado, né? Como diz a palavra, submissa. Não é do sentido pejorativo, pelo amor de Deus, certo? Mas estar do meu lado, cumprindo, para que nós possamos cumprir a nossa missão, que é o quê? Que é criar filhos à semelhança de Cristo. E quando ela está ao meu lado, automaticamente os filhos também estão. É isso que muito pai não entende. Eles escoiceiam as mães, pisoteiam as mães e quer os filhos junto. Você quer ter o teu filho junto? Ame a sua esposa. Demonstre para os teus filhos que você ama ela. Tá? Porque a primeira ligação dos filhos não é com o pai, é com a mãe, certo? A mãe que gera, a mãe que amamenta, a mãe que faz a maior parte dos cuidados. Então é com a mãe. Um homem avivado, uma mulher avivada, ele compreende que ele não está simplesmente sendo cheio para ele, mas ele está sendo cheio para o seu filho, está sendo cheio para o seu esposo, sua esposa, está sendo cheio para levar esta família a um ponto maior. Avivamento começa em casa, começa com você, começa comigo. Daí um homem avivado vai ser avivado no comércio, compra e paga, vai ser avivado nos relacionamentos, né, que ele tem fora, ele pega e cumpre seu papel. É um homem que tem um compromisso e um comprometimento de uma vida servindo ao Senhor de uma vida diferente. Tá bom? Deus te abençoe. Eu espero ter te ajudado. E a nossa próxima lição, olha, já é a lição 11, certo? Já será a lição 11. Estamos chegando pertinho do final, né? Nós vamos falar sobre o avivamento e a missão da igreja. Deus te abençoe. Eu te espero na nossa próxima aula.